O nosso bom dia a todos e todas nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar o capítulo de número 10, de número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Para que possamos nos preparar, nós escolhemos do próprio capítulo, nas instruções dos Espíritos, o item de número 11, o orgulho e a humildade. Vamos ler apenas os primeiros 4 parágrafos, que é uma mensagem do Espírito de Lacordaire Constantina, 1863, e nos diz assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo que me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha com o meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irmãos, ó irrisão e cegueira, pois então Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito 2 espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Façamos a nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus, Pai de infinito amor e bondade, solicitando, Senhor, que os teus mensageiros que aqui se encontram, que prepararam este ambiente e que se esparge por todos aqueles que neste momento conectam com o Evangelho segundo o Espiritismo da Sociedade Espírita Allan Kardec, recebendo as bênçãos do mais alto, mas acima de tudo, Senhor, o esclarecimento, a mudança de atitude e de conduta deste Evangelho, que é um roteiro vivo de bem viver. Que nesta manhã aproveitemos ao máximo esta bem-aventurança, para que nos tornemos efetivamente felizes diante do aprendizado, da humildade, da resignação frente às tuas leis. E assim, Senhor, com a permissão daqueles que coordenam este momento, nós damos por iniciado o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo desta manhã. Que assim seja. Nós temos então para trabalhar conosco a nossa companheira Georgina Valente, que é a trabalhadora da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, atuando nas áreas do estudo, da divulgação e da mediunidade. Com a palavra, então, a nossa companheira. Um bom trabalho. Bom dia, amigos, encarnados e desencarnados, aqueles que aqui estão presentes e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós agradecemos a casa pela oportunidade do convite
para que pudéssemos estudar e divulgar a doutrina neste domingo. E o capítulo, acredito, ser, para nós, particularmente, bem desafiador, porque vai ao encontro da nossa maior chaga, que é o orgulho. Fala-nos Kardec que são as duas chagas maiores dos homens que aqui habitam, com exceções na categoria de espíritos imperfeitos, o orgulho e o egoísmo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como itens para que nós possamos pensar o que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E nas instruções dos espíritos nós vamos encontrar o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. Esse bem-aventurados pobres de espírito é uma das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças nós vamos encontrar no Excelso Canto, a denominação, o Sermão da Montanha. Então, cada autor vai dando a sua designação para esse conjunto de ensinamentos e de propostas para aqueles que seriam e que são os bem-aventurados na Terra. É um discurso de Jesus que pode ser lido tanto no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 e 7, no Lucas, que está fragmentado ao longo do livro. Mas nesse discurso, Jesus profere lições de conduta moral, ditando os que normatizam e orientam a vida cristã. Esses discursos, princípios, podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus. De acesso a esse reino, que certamente a transformação moral que nos leva a fazer parte deste reino anunciado por Jesus. Então, Jesus ensina e cura. É Mateus que nos fala que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, percorrendo a Galileia, pregando o evangelho do reino, curando qualquer doença ou enfermidade do povo. A sua fama se espalhou por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por diversas enfermidades, bem como os endemoniados, que nós chamamos, de aqueles obsediados, lunáticos e paralíticos. Ele os curava. Então seguiam-no multidões numerosas vindas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judeia, da Transjordânia. Imaginemos nós, se chegasse aqui, nos nossos tempos, um profeta, alguém que levantasse a mão, curasse de todas as enfermidades. Por menos nós já vemos filas se formando para tal mister em proporções mínimas, mas imaginemos Jesus, que curava a todos, a multidão que acorria para escutar Jesus. Também ele, neste momento em que ele começa a pregar na Galileia, ele começou a recolher e a conquistar adeptos para que pudessem acompanhá-lo nessa divulgação. Então, ele começa a escolher os 4 primeiros discípulos. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, após escolher esses 2 apóstolos, que disseram: seguiremos os teus passos, viu outros 2 irmãos e chamou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco do pai, a consertar as redes,
e o chamou. Eles, deixando imediatamente a rede, o barco, o pai, e o seguiram. Após cada pesca, todos eles arrumavam as redes, limpavam, costuravam, amarravam, para que no outro dia a rede estivesse tranquilamente pronta para a nova pescaria. Era o mês de junho, estava ardente, mais do que nos anos anteriores. O entardecer, o dia longo, murchava, lentamente abafado. A montanha, de suave aclive, salpicado de árvores de pequeno porte que ofereciam abrigo e agasalho. A multidão afluíra para ali, ansiosa, como que atraída por fascinante expectativa. Era o profeta que estava chegando, era o profeta que estava falando, era o profeta que estava curando. E aquele profeta, aquele homem, diferentemente de todos aqueles anteriores, trazia uma aura, uma difusão de sentimentos, de boa nova que extravasava por todo aquele ambiente ao redor daquele homem especial. Eram galileus de toda a região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados do Jordão, de Jerusalém, estrangeiros de Decápolis. As vozes misturavam-se nos dialetos regionais e uniam-se todos numa imensa curiosidade de aflições. O que unia aquele povo nos diferentes idiomas, nas diferentes formas de se expressar, era realmente a necessidade de algo que pudesse trazer mais paz àqueles espíritos sedentos de uma palavra, de um conforto, de um acalento. Jesus vê a multidão que seguiam e dela se compadece. Ao registrar que elas andavam aflitas, a vagarem pelo mundo como ovelhas sem pastor. É Mateus que nos fala. O evangelista Mateus assevera, e Jesus, vendo a multidão, subiu no monte. E Amélia Rodrigues nos diz, subir ou descer, não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive, ele se deteve em pé, vestiu-se de poente, era um pôr do sol. A auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, porque quando ele subiu, o sol bateu e parece que ele se formou em luz. Os cabelos ficaram todos impregnados daqueles raios do pôr do sol, as vestes abraçadas e a ansiedade do mundo em volta. Num magote, homens e mulheres e crianças que levariam no cérebro, no coração, a mensagem, o poema, divisor de uma realidade diferente. Era antes e depois de ouvir o poema das bem-aventuranças. A multidão era a sua paixão, a sua vida, amá-la e atendê-la. O seu fanal era Jesus, o nosso amigo incondicional, a dizer, bem-aventurados todos vós que sofreis. E ele, abrindo a boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem, todos eles sofriam perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir em diante, a não desistir, a continuar, a perseverar, a seguir em frente diante daquela opressão
que viviam sob o jugo de Roma. Jesus coloca ali o bom ânimo naquelas mentes, naqueles espíritos, a esperança para continuar vivendo, trazendo aos que sofrem a condição de caminhar agora para Deus numa segurança, porque sabiam que tinham o objetivo, eles sabiam o objetivo, por que estavam sofrendo. Neste caminho, então, a conquista da felicidade. Olha só, alguém que chega diante de um público que sofre, diante de homens que choram, e dizendo, sejam bem-aventurados, porque serão felizes. E não era qualquer um, era alguém que tinha na voz uma certeza. Alguém que falava, e que eles se viam ali colocados diante daquela proposta de bem-aventurança. Bem-aventurança, então, nos fala Severino Celestino, no livro Sermão do Monte. Bem-aventurança será, então, uma colheita, uma sequência de boa plantação realizada durante a nossa existência. Então, certamente, todos nós, na nossa existência, nas nossas experiências diárias, estamos diante de uma proposta que nos eleva, que nos dá ânimo de bem-aventurança para seguir em frente. Mas a primeira bem-aventurança, que é a proposta que hoje nos solicitaram, é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Como interpretar estas palavras fora desse sentido literal que nós olhamos? Como nós podemos entender pobres de espírito, né? Qual é essa mensagem espiritual que está por trás da letra? Este é o grande desafio de todo estudante do Evangelho. Entender o que está escrito, o que quer dizer aquelas palavras, já que as traduções todas nos trouxeram muitas vezes, enigmas, para que nós possamos entender o que Jesus queria dizer. O conteúdo explícito, então, para que nós possamos colocar em prática. Jesus ensina que são bem-aventuranças e que aqueles que recebem essa bem-aventurança e introjetam nessa proposta, estaremos certamente num estado de felicidade. Mas estado de felicidade, a gente pergunta, será que é possível nós nos sentirmos felizes, já que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, que nós sabemos que é um mundo onde realmente nós estamos sendo provados diariamente, onde nós estamos expiando os nossos débitos passados? Alguém já encontrou alguém feliz, totalmente feliz nessa terra? Então, na pergunta 921 do Livro dos Espíritos, que é aquela pergunta que nós conhecemos, que diz, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ah, como seria bom gozarmos de uma felicidade completa. Aí a resposta diz, não. Olha só que resposta. Não é possível gozar de felicidade completa, pois a vida lhe foi dada como prova e como expiação. Mas aí tem assim, mas dela, porém, depende a suavização de seus males. E ser tão feliz quanto possível na Terra, que é aquilo que nós fizemos. Carregando as nossas dores, as nossas provas, as nossas dificuldades, e no sentido felizes, os felizes da Terra. Porque os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como será esse reino? Que são duas propostas que esta bem-aventurança nos traz. É entender o que são pobres de espírito e o que será esse reino dos céus. Para cada um de nós é uma proposta diferente. Como será esse reino? Que reino será esse que a gente não pode alcançar, mas pode sentir nele, introjetado, sentir-nos felizes neste reino possível aqui na Terra? Como será? Para cada um de nós
existe um reino do céu. John Lennon nos diz, no Imagine, que o mundo será como um só. Imagine, sem posses, eu me pergunto se você pode. Não há necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Imaginem todas as pessoas compartilhando todo esse mundo. É aquela música linda, Imagine. Quem não gosta, né? De John Lennon. Tem de Louis Armstrong, que mundo maravilhoso. Que ele vê o mundo também diferente, o reino dos céus para ele. Eu vejo árvores, vejo rosas vermelhas, vejo florescer para mim e para você, e eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Eu vejo o céu azul, as nuvens brancas, o brilho abençoado do dia, a escuridão sagrada da noite. Então ele consegue ver nesse paralelo o reino dos céus. E eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso, que é outra música muito linda, né? Não tem quem não goste. Então, meus amigos, esse reino dos céus não é apenas um lugar circunscrito, mas é um estado de consciência, é uma vida consciente pela presença de Deus em nós. E cada um de nós que aqui está, e aqueles que estão nos ouvindo, está projetando, quem sabe, na mente o seu reino de Deus. E dizendo assim, o meu reino de Deus eu vou encontrar quando? E faz as questões. E pensa naquilo que lhe falta, e pensa como nós seremos felizes se alcançarmos aquelas propostas que poderão nos fazer felizes. É estar o reino de Deus, é estar num planejamento vivenciando a felicidade possível. Eu passo por dificuldades, mas eu me sinto feliz, porque eu tenho família, eu tenho casa. Então nós começamos a colocar esse adendo, e eu tenho um cãozinho, e eu tenho um gatinho, e a gente vai colocando, e eu olho as flores, eu olho o pôr do sol, e se eu mesmo não conseguir ver com os olhos físicos da matéria, eu vou tocar, eu vou sentir, eu vou aspirar o ar, o benfazejo, estar com as pessoas e com o mundo maravilhoso, o reino dos céus. Então é esse encontro com Jesus que nós fazemos quando nós queremos, porque Ele está ao nosso lado. E estar com Jesus é encontrar o reino dos céus. É sentir esse amor do Pai em todas as áreas da vida, é olhar à nossa volta, mesmo que o cenário seja de dor, mas reconhecer que somos abençoados porque estamos numa oportunidade de experiência que vai nos favorecer crescer e evoluir. Felizes os pobres de espírito, mas pobres de espírito, o que podemos entender? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é do simples. Jesus deu a entender que a ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração, sem a humildade do espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele se afastam. Então, como é importante, amigos que nos escutam, irmãos de caminhada, a primeira bem-aventurança, nos despir do orgulho e colocarmos dentro de nós a simplicidade, a humildade, é a primeira condição para que as outras advenham. A primeira bem-aventurança, humildade. Se eu não reconheço que existe um superior a mim, que me criou, e que nós fazemos parte de um encadeamento, de uma evolução espiritual, que eu não sou o maior, que eu não sou o melhor, e que eu estou numa caminhada crescente,
no lugar que eu conquistei. A humildade, ao passo que o orgulho é a revolta. O orgulhoso, quando sofre, se revolta. Eu não mereço, não é para mim. O simples, o pobre de espírito, pede a Jesus o conforto, pede a Deus coragem para prosseguir, aceita a bem-aventurança. Sejamos pobres de espírito para que possamos crescer. Ainda nas primícias do reino, Amélia Rodrigues nos diz que eram pobres, no entanto, quanto deles portavam os tesouros da riqueza do espírito. A pobreza material, mas quanta riqueza daqueles que o acompanhavam. Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e de mágoa. É a proposta que nós ficamos entre dois paralelos, o rico e o pobre. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos da inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para esse e não para os orgulhosos. Os homens de saber, de espírito, conforme o mundo geralmente tão alta opinião de si mesmo e de sua superioridade consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Então Jesus deu a entender que ninguém é admitido neste reino sem a simplicidade e a humildade de coração, requisitos importantes e primordiais. Mas essa vida onde nós nos encontramos, ela é uma oportunidade de evolução intelecto-moral. E esse capítulo fala de todo esse cabedal que nos favorece nos considerar mais e melhor do que os outros. E muito a intelectualidade nos coloca neste mundo como um dos requisitos, dos quesitos, que nos coloca como orgulhoso na Terra. A vida é uma oportunidade que ocorre nas diferentes encarnações. Então, nas diferentes oportunidades, em diferentes roupagens, em classes sociais, nós vamos nos despindo desse orgulho. Ora, nós somos chefes, empregados, em todas as classes, não bem pobres. Outras oportunidades, não. Mas nós aprendemos em todas as diversas classes sociais dessa terra, com muitas provas e expiações, numa realidade, cada um trazendo a sua história. Muitas vezes não queremos olhar para a nossa realidade. Ah, falar em orgulho não é comigo. Não, eu já superei. Nós estamos, na maior parte, como já nos referimos, com exceções, porque também na Revista Espírita nos fala que nós estamos, a maior parte daqueles que estão encarnados no planeta Terra, a maior parte é espíritos da categoria de imperfeitos, mais voltados para o orgulho e ao egoísmo. Mas tem uma pequena parte que já está na segunda ordem. Por isso que nós convivemos com pessoas que nos ensinam, que são exemplos de vida, que são para nós assim o protótipo daquele que eu quero seguir. Então, meus amigos, com exceções, homens na segunda ordem e na terceira ordem, não podemos generalizar. Espíritos imperfeitos, ainda com hábitos infelizes, muitos impulsos de materialidade, ao prazer das sensações, ciumentos, invejosos, egoístas, vaidosos, arrogantes, mas o orgulho, que é o tema da nossa, é o sentimento de satisfação pela capacidade que trazemos e que já desenvolvemos, pelas realizações ou valor
de si próprio, mas também diz que o orgulho pode ser visto também como uma atitude moralmente positiva, como negativa, dependendo da circunstância. Mas como será que o orgulho pode ser negativo ou positivo? Negativo quando ele nos faz arrogantes, prepotentes, quando nós não nos colocamos no lugar do outro. O orgulho negativo destrói, prejudica os relacionamentos sociais. O positivo é quando nós conquistamos algo e vemos assim, olha, que bom que eu já venci isso. Nós reconhecemos o progresso espiritual quando nós já colocamos um patamar e conseguimos alcançar ao nosso redor um processo de se engajar em iniciativas que promovem o bem-estar coletivo. Então, antes não fazíamos isso, e agora nós já conseguimos. Antes eu guardava rancor, agora eu não consigo mais. Então, a gente vai vendo o progresso e não querer se sobressair com isso, mas reconhecer que aquilo já faz parte de uma aquisição para o nosso adiantamento espiritual. Reconheça que nós não somos perfeitos, do orgulho, que fica aberto aqui para aprender com os outros e admitir que temos erros. Sempre nós estamos aprendendo uns com os outros. O passado, então, a gente vê que vai influenciar o nosso presente. E este vai favorecer o nosso futuro. A educação, as conquistas intelectuais, o desenvolvimento da inteligência, ela vai nos favorecer no plano individual, mas também no plano coletivo, que o homem inteligente, aquele que procura se desenvolver, conhecer, vai auxiliar o progresso desta terra. Então, a educação atual, a bagagem do espírito imortal, vai oportunizar aos fins que irá caracterizar as suas experiências. Há 2000 anos, para ilustrar aqui a nossa fala, o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, que é um dos romances de Emmanuel, o primeiro, quando Emmanuel era Públio Lentulus e senador romano, que começa o livro no prefácio dizendo: para mim, estas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Então, no prefácio, ele vai dizendo o objetivo da obra. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, pelos reencontros que ele teve com aqueles espíritos que vieram junto para caminhar com ele. Onde meu coração empedernido, um senador romano, não soube aproveitar um minuto radioso que soara no relógio da minha vida há 2000 anos. Mas que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a sua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tesouro é o grande tesouro do homem. Então nós vamos encontrar nesse livro o orgulho de um senador romano, onde os principais personagens eram o Públio Lentulus, nosso Emmanuel, teve por filho Flávio e Marcos, a escrava Ana e Jesus e outros personagens. Rapidamente, no resumo, nós vamos contar que Públio Lentulus era um homem ainda moço que exercia suas funções legislativas, de acordo com os direitos que lhe competiam, numa descendente antiga família romana de cônsules da República, onde a hierarquia separava em classes sociais definidas, escravos, né? Então, era uma classe privilegiada e a outra sofrida e escravizada. E ele vinha há algum tempo tendo sonhos que lhe mostravam as reencarnações passadas. A filhinha dele, ela tinha lepra
E naquele tempo nós sabemos que a lepra era incurável, né? E a menina de 7 anos com lepra. E ele se perguntava, mas o que faz uma criança ter uma doença tão horrível? Ela nasceu ontem, ela não teve tempo de fazer nem o mal, nem o bem. Porque ela tem lepra. E ele começou a se questionar. E quando o espírito começa a se questionar, aparece ali a oportunidade da mudança. E a proposta da mudança, o plano espiritual lhe favoreceu os sonhos em ir a uma reencarnação passada, onde lá lhe mostrava aquilo que ele havia feito. E ele disse, mas reencarnação? E ele começou a pensar, mas e os deuses? E tudo isso que eu ofereço? Ele começou a repensar o que lhe condicionava aquela proposta da época. Naquele meio tempo, apareceu Jesus pregando. E um dos soldados, pregando e curando, um dos soldados disse assim, mas por que tu não levas a tua filha nesse novo profeta, de sua personalidade extraordinária, de beleza simples, que o soldado foi ver Jesus e ficou extasiado. Ele não sabia explicar que a turba, quando ele chegava, as pessoas se aquietavam sem que ele pedisse silêncio. E ele trazia a proposta de um reino novo, e de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade, de comiseração infinita. Aquele homem era diferente de tudo, de todos que ele conhecera. O soldado falava de uma forma deslumbrante quando descrevia Jesus. E Públio Lentulus ficava admirado, descalço, pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura casava a leveza de seus traços delicados. A sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre a terra e o céu. Olha só que coisa maravilhosa quando ele diz que aquele homem era divino, e ele dizia, suspenso entre a terra e o céu. Nós não sabemos se ele é um Deus ou se ele está na terra. E Emmanuel ficou emocionado. Mas como? O senador, como ele se deixaria envolver por um profeta, por um homem do povo, mais um profeta? Ele foi ver a filhinha à noite. Rapidamente, nós estamos contando, né? Ele foi ver a filhinha à noite e disse, filhinha, que sofria muito, filhinha, o que queres? Ele era um senador, um castelo, dotes. Filhinho, o que tu queres para que tu não sofras, para que possa amenizar a tua dor? Eu compro, eu mando buscar onde quer que tu queiras, na Síria, o que tu queres, para que tu te sintas confortado. Ah, papai, eu quero que tu me traga Jesus de Nazaré, o profeta, porque ela ouviu a serva conversando com a mãe, dizendo que ele curava as pessoas, que ele estendia as mãos e curava, e a menina que sofria tanto, papai, me traz este Jesus para me curar. Ah, filhinha, isso eu não posso. Pai, me traz. E Lívia, a esposa, vai, por favor, vai, ou me deixa eu pedir, mas eu sou um senador e ficou naquela, mas ele vai ao encontro decisivo com Jesus. Mas ele sai a uma hora que não tinha ninguém pelas ruas, porque ninguém poderia ver um senador buscar o profeta que andava entre o povo. Como? E ele vai com o espírito, como se estivesse sobre o império estranho de um suave magnetismo, começou a mudar a paisagem, ele ficou perto de uma fonte e ele se sentiu ali confortável para esperar, ele sabia que Jesus passaria por ali. Como o plano espiritual favorece estes encontros, né? Então, ele fica ali esperando e ele não teve como dizer que não era o profeta, porque a aura, o momento
Diante de seus olhos ansiosos destacaram uma personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, com os olhos misericordiosos, uma beleza suave e indefinível, longos e sedosos cabelos, num semblante compassivo, como aqueles fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida, uma luz que vinha de dentro. Um sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade, imensa e singular energia. Ele irradiava também melancolia, uma majestosa figura, uma fascinação irresistível. É claro que brotaram lágrimas em Públio e ele se ajoelha aos pés daquele homem. E Jesus disse: por que me procura, senador? Seria melhor que me procurasse publicamente na hora mais clara do dia para que pudesse adquirir de uma só vez, para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Se ele fosse, no meio do povo e da turba, pedir para Jesus curar a sua filha, ele estava se despojando daquele orgulho de senador. Então foi um minuto radioso, foi um minuto importante para que a sua vida se transformasse, que ele não abdicou. Ele foi escondido procurar Jesus. E Jesus diz: eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas. Nós não damos saltos. A nossa evolução, ela não se processa de fora para dentro, é de dentro para fora. É espontâneo. O orgulho, o egoísmo, a bondade, a empatia, o amor é de dentro para fora. Não é Jesus que nos dá. Não é algo que se possa desejar para o meu filho que ele seja menos orgulhoso, menos egoísta. Os filhos, todos nós, é uma conquista interna. Eu não vim buscar o homem superficial e orgulhoso, que só os séculos do sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Ele não estava em condições, mas eu vim ao encalço atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, que era de Lívia. E ele diz que Jesus eleva os olhos ao céu, em súplica e as mãos, chorando, pedindo. Públio Lentulus perde o contato com o mundo sensorial. Adormece. Não vê mais nada. Quando ele volta para casa, Lívia conta-lhe, cheia de júbilo maternal, que a menina contou que 2 mãos vieram ao encontro dela, tocaram-lhe, lhe deram conforto, a cura. A menina já estava no leito, restabelecida, convalescendo. E ele, quando acordou, já tinha passado várias horas, perder aquele minuto radioso que ia lhe afastar do orgulho. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem para todos nós. Senador, por que me procuras? Os grandes da terra, nós imaginamos, enquanto ainda espíritos infelizes que somos, muitos de nós orgulhosos, que as riquezas desferidas são pelos nossos méritos, mas o envoltório do pobre não é o mesmo que do rico. Terá o Criador feito 2 espécies de homens, tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que o vosso cérebro orgulhosos engendram. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, com as mesmas possibilidades de crescimento, que muitas vezes não sabemos aproveitar. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, como Públio foi, o nosso Emmanuel, de que está repleto o nosso coração? Públio não pôde deixar o orgulho em casa e ir ao encontro de Jesus. Carregou com ele todas as suas dificuldades. Mas nós, quando oramos, como é que nós vamos ao encontro de Deus?
Deus tem que satisfazer as nossas vontades? Ou nós imploramos de almas genuflexas, rogando ao Pai pelas nossas necessidades? Quando nós vamos pedir a Jesus que nos acolha nos seus braços, que nos atenda, que nos conforte, de que está cheio os nossos corações? Sabemos que nós temos duas asas, como nos falam a asa do amor e da sabedoria. Pelo amor a serviço aos semelhantes, amando ao próximo como a si mesmo. E a sabedoria começa na aquisição do conhecimento. Então, nós nos apropriamos na asa que é mais fácil desenvolver, a aquisição do conhecimento. E nós tiramos e vamos buscando, e deixamos de lado muito o amor que deve acompanhar esta conquista. Naturalmente, meus amigos, nós temos potencialidades que precisam ser desenvolvidas, intelecto e morais e espirituais. E esse estágio, ele vai ao pouco, porque esse reino de Deus que está dentro de nós, que foi questionado, não vem com aparências de visível aparência. Ninguém olha e diz assim, olha só, aquele homem é muito bondoso, aquela mulher é uma... Não, é os atos, é o procedimento, é aquilo que nós pensamos e fazemos das nossas consciências que nos diz se a consciência está repleta das leis de Deus já introjetadas. A inteligência é cada vez mais discutida e nós vamos buscando o homem inteligente, mas a humildade vai ficando para trás. O homem inteligente e humilde reconhece a sua importância no lugar onde está, como favorecimento que pode dar à evolução da Terra. Já o homem inteligente e orgulhoso domina, manipula, conforme as suas inclinações de caráter, faz trocas, faz acordos, apropriações indébitas, e o poder do dinheiro e a inteligência aliados traz características e atos que favorecem para eles o distanciamento do reino de Deus. Cada um de nós tem a sua missão, como está na pergunta 573. As missões são mais ou menos gerais e importantes, mas cada um neste mundo tem a sua missão, tem a sua utilidade. Então não vamos pensar, a minha vida é tão simplória, eu não tenho uma missão como aquela pessoa. Todos nós somos úteis e importantes no lugar onde estamos. Mas muitas vezes nós aprendemos apenas com o impacto do sofrimento. Quantas vezes nós acreditamos que as nossas questões mais difíceis são os outros, que se relacionam aos outros, não é a nós que precisamos mudar. Desperdiçamos muito tempo e energia em negar aquilo que somos. Mas quando nós nos descobrirmos, vamos nos aceitar, vamos nos meditar naquilo que somos, sem culpa, porque nós estamos em evolução. Vamos admitir as nossas dificuldades, as nossas limitações, e assim estaremos habilitados a compreender todas as nossas limitações. E quando nós nos enxergamos como somos, nós damos direito ao outro de ser como o outro é. Não vamos também ter exigências a nós mesmos que ainda não somos capazes. Afastemos de nós mesmos a neurose das comparações e vamos nos auto-perdoar. Continuemos a nossa evolução espiritual. Para terminar, meus amigos, depois de toda essa reflexão sobre pobres de espírito, do livro Segue-me, amemo-nos uns aos outros, que é João que nos traz. Nenhum só monumento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações
que procederam o cristianismo. O resto do templo de Camac, de Tebas, se refere à vaidade transitória. Os resíduos do circo máximo em Roma falam de mentirosa dominação. Tudo que era do passado, as ruínas de Acrópole em Atenas, se reportam o elogio da inteligência sem amor. Santuários e castelos, arcos de triunfo e muralhas preciosas, hoje relegadas à miséria, ao abandono, atestam a passagem da discórdia, da prepotência e da fantasia. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias, de qualquer natureza. O órfão era pasto da escravidão. Olha só que cenário que Emmanuel nos traz. As mulheres sem títulos eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundícia, e os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração. Mas aparece Jesus. Aparece Jesus e a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo e de decepar as mãos do prisioneiro, de vender mães escravas, de cegar os cativos, utilizados nos trabalhos da rotina doméstica, de martirizar os anciões e zombar dos humildes e dos tristes. Jesus aparece. Um novo mundo começa. O influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O lar, a maternidade, o berçário, a escola, o hospital, o asilo, são recintos sagrados. E um novo gênio de luz ergue-se muito acima daqueles que se faziam respeitar pela espada, pelo sangue, pela sagacidade e pela força para governar as almas da terra. Sem palácio e sem trono, Jesus chega até nós, sem coroa e sem títulos. O gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo, é sublime e humilde, continua entre nós, em silêncio, da divina construção do reino do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, nós precisamos nos apropriar deste reino de amor. Jesus está ao nosso lado, em silêncio, caminhando conosco. Não vamos perder a oportunidade deste minuto. Afinal, nós temos o que são 2 minutos nos milênios que nos aguardam. Que a paz de Deus nos envolva, a todos nós, encarnados e desencarnados, que nós possamos sair daqui levando essa proposta de humildade nos nossos corações, ou pensando nesse Cristo que é amor e paz aos nossos corações. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Nós agradecemos de coração estas palavras, estas reflexões da nossa companheira Georgina Valente, que possamos te ter outras vezes aqui para poder explanar sobre o Evangelho. E assim, então, nós encerramos a manhã de hoje, elevando mais uma vez o pensamento a Deus nosso Pai e agradecendo a grande oportunidade da vida, a oportunidade do conhecimento do Evangelho do Mestre amado, que traduz a lei de amor, justiça e caridade. Que possamos, Senhor, refletir sobre os ensinamentos desta manhã, desta bem-aventurança, pois sem a humildade nós não conseguiríamos um passo adiante na nossa espiritualidade. Que os amigos que coordenaram este momento nos auxiliem durante a semana, nos dando a força, a fé e a coragem e a resignação necessária. E pedimos aos mesmos licença para encerrar o trabalho desta manhã. Um bom domingo a todos e que assim seja.